Fala galera do canal Invisto Nisso, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, produzido, feito com muito carinho, com muita atenção. Inclusive hoje quando eu fui querer, na verdade eu falei, vou gravar um vídeo, eu já pensei até na roupa que eu iria usar, vou mostrar pra vocês. Olha isso daqui, em constante transformação. Por que eu coloquei essa camiseta? Coloquei proposital. Por quê? O vídeo de hoje eu vou te mostrar que você não precisa repetir o ciclo financeiro que você cresceu. Como assim, Janaína? O ciclo financeiro que colocaram na sua cabeça, né, quando você era pequenininho. Como assim? Eu cresci numa família muito simples, uma família bem precária, na verdade. Por quê? Nós éramos em 4 irmãs, eu sou a mais velha, a minha mãe era mãe solteira, e ela se relacionou com outra pessoa, né? Ela casou com uma outra pessoa e teve mais 2 filhas. Então, o total de 4 mulheres dentro de casa. Nós éramos pequenas. E a minha mãe sempre batalhou muito, trabalhou muito para poder educar. A gente teve escolas, mas não eram particulares, sempre foi públicas. Mas a minha mãe sempre quis dar para nós, mesmo na dificuldade, que nós éramos capazes, né, de ter alguma coisa, que ser alguém melhor. Então, através do estudo, ela sempre foi muito firme, né, no que ela queria passar para nós. Então, ela trabalhava muito, ela se esforçava muito para sempre dar o melhor, como pessoas pobres, ter uma melhor qualidade de vida, né. E com isso eu fui crescendo e acreditando que também eu tinha que ser daquela forma, né, trabalhar, né, ter aquela vida escassa, não poder evoluir. E quando eu cresci, né, quando eu adquiri a minha idade de trabalhar, eu comecei a trabalhar e com isso comecei a ganhar o meu salário, e ganhando meu salário eu achei que eu era rica, né? E comecei a gastar com coisas fúteis, com coisas supérfluas da vida, né? Tênis, roupas, porque eu ajudava minha mãe dentro de casa, né, com os afazeres e com as despesas, né, então eu sempre ajudava a minha mãe a pagar uma conta de consumo, uma água, uma luz, ou ajudar numa compra, né, que naquela época também eu tinha um vale alimentação que ajudava muito, então esse vale alimentação eu dava pra minha mãe, então ela ajudava na compra dentro de casa, né, porque tudo é sempre muito caro, principalmente a alimentação. E minha mãe não tinha uma casa própria, minha mãe vivia de aluguel, sempre viveu até hoje, a minha mãe vive de aluguel. E eu creio que evoluindo um pouco mais financeiramente eu vou poder ajudá-la. Eu creio nisso e eu tenho convicção, né? Só que minha mãe ainda não tem uma casa própria. Por que minha mãe ainda não tem uma casa própria? Porque infelizmente a minha mãe não teve aquele estudo, né? Aquela pessoa para ajudar ela em relação a estudos. Porque minha mãe só teve, acho que só o primeiro grau a minha mãe teve. A minha mãe não teve nem o segundo grau, acho que minha mãe estudou até a 4ª série, se eu não me engano. Então a minha mãe, ela não é alfabetizada. A minha mãe sempre trabalhou de empregada doméstica. Ela não sabe escrever, ela não sabe ler, ela tem dificuldades. Mas era uma mulher muito esforçada, sempre se virou, sempre manteve a casa sozinha. O meu padrasto era uma pessoa assim, ajudava muito, né, mas começou a dar problemas dentro de casa em relação a vício de jogo. Então com isso, o pouco que a gente tinha começou a ficar pior. Porque com isso ele começou a jogar o dinheiro que minha mãe ganhava dentro de casa, então a gente, além de não ter o dinheiro, ainda ficava devendo. Então eu cresci naquele ciclo, né, de escassez, de pobreza, de achar que aquilo tudo era normal. E como eu falei pra vocês, comecei a trabalhar achando que eu era rica. Então eu gastava meu dinheiro todo, eu pegava meu dinheiro e um dia, no outro dia, eu já ficava sem nada. E o que eu quero dizer pra vocês hoje? Rompa esse ciclo, sabe? Quebre isso dentro da sua cabeça. Se você cresceu da mesma forma que eu cresci, rompa isso. De que forma? Eu sempre cresci acreditando que nunca ia ter uma casa própria, que eu nunca ia ter um carro, porque eu não tive isso na minha infância, né? Que eu nunca ia ter condições de trabalhar em um lugar melhor, que eu nunca ia ter oportunidade na vida. Essa é a palavra, oportunidade. E crescendo, na verdade, eu conheci meu marido, graças a Deus, uma pessoa muito boa pra mim. E ele me fez refletir e acreditar que nós somos capazes, sim. E ele também é pobre, tá? Ele nasceu
numa família bem pobre, inclusive meu marido veio de uma comunidade, né, aqui, né, nós morávamos em São Paulo e nós viemos de comunidade, então tudo isso foi passando um filme na nossa cabeça. E a gente teve filhas, nossas filhas, graças a Deus. E com isso meu marido colocou como objetivo: nós não vamos dar um futuro para nossa vida igual nós tivemos na nossa infância. Então, o que nós fizemos? E com isso, nós fizemos, na verdade, uma quebra desse ciclo aqui em casa. Das frases que mais usavam conosco, que é que todo mundo vive assim, ninguém consegue guardar dinheiro, investimento é coisa de rico, todo mundo tem dívidas. Então a gente quebrou esse ciclo aqui em casa. Aqui em casa, depois que eu casei com meu esposo, não é assim. Para vocês terem uma ideia, nós nunca tivemos dívidas que não pudéssemos pagar. No caso, nunca ficamos devendo nada para ninguém. Nós temos a nossa casa, graças a Deus. Nós temos o nosso carro com muita garra, muito esforço nosso quitado. Então, assim, eu posso provar para vocês que você consegue, você é capaz, porque eu consegui. Então, eu queria que você quebrasse, rompesse esses ciclos que você vem carregando aos anos da sua vida, que você não é capaz, que você não consegue, que investir é coisa de rico, que todo mundo tem dívida. Não, todo mundo não tem dívida. Eu não tenho dívida e acredito que muitas pessoas também não tenham, porque você não prospera com dívida. Quando você tem dívida, na verdade você gera um bloqueio na sua vida. Que bloqueio é esse? Você não consegue crescer na sua vida financeira porque aquela dívida te impede. Porque não é só aquela. Quando você termina aquela dívida, automaticamente você já faz outra. Porque a sua mentalidade é essa: todo mundo tem dívida, todo mundo vive assim, e eu sou todo mundo e eu vou viver assim. Não é assim, pessoal. Quebre esse ciclo que colocaram na sua cabeça, que você cresceu acreditando nisso, que é normal viver, romantizar dívida, problemas. Esquece, dívida não te deixa dormir. E eu falo sempre, não é que eu sou rica, não, graças a Deus eu vou ser, em nome de Jesus, e você também, mas eu ainda não sou. Mas o que eu falo pra você? Eu não tenho dívida, eu não atraio problema pra minha vida, porque automaticamente eu fazendo uma dívida, eu não consigo dormir. Eu, Janaína, não consigo dormir. Se você consegue, parabéns pra você. Eu nunca tive ninguém batendo na minha porta e falando assim, ó, você tá devendo tal coisa, ó, seu nome tá inadimplente em tal lugar. Olha, pesquisa no CPF da Janaína que ela é uma pessoa malvadora ou mal vista no comércio ou algo do tipo. Não, eu nunca tive isso. Outra coisa também, não sou de ficar ostentando o que eu tenho, ficar mostrando para as pessoas coisas talvez que nem precise. Não preciso ficar mostrando o que eu tenho ou deixo de ter. Porque quando você, na verdade, tenta mostrar para as pessoas o que você não é, rapidinho, galera, você acaba adquirindo dívidas absurdas para mostrar, para viver, na verdade, um personagem, viver de aparência, viver mostrando algo sempre que você não é. Então, pessoal, eu quero falar hoje para vocês aqui no vídeo, quebre esse ciclo, rompa isso da sua cabeça, que não existe isso, que é normal dívida, é normal pobreza, é normal você viver dessa forma. Não, não é normal, não é legal, eu não aconselho isso pra você. E não é só rico que investe. Eu sou uma pessoa, nós aqui em casa somos pessoas pobres, mas nós temos o nosso investimento, nós temos a nossa casa, nós temos o nosso carro. As minhas filhas, graças a Deus, são meninas boas, que na verdade nós sempre instruímos o caminho certo, o que é pra ser feito, o que não é pra ser feito. Quando ganha o dinheiro, a gente fala, não gasta tudo, guarda um pouco pro dia de amanhã, você não sabe o que pode acontecer, então você vai preparando pro futuro essa geração. Faça isso com seus filhos, que eu acredito que isso vai mudar muito. Não seja aquela pessoa escassa, sabe? De viver em miséria, regrando tudo. Não é isso que eu quero que você seja também, que você viva. Porque também você vai acabar se frustrando. Porque você vai querer adquirir algo rapidamente e você não vai conseguir. Então você vai acabar se frustrando com isso. Vivendo de
dívidas, vivendo de aparência para agradar quem ou o que eu não sei. Então rompa esses ciclos que vão acontecendo, que vai passando de geração em geração. Quebre eles, entendeu? A partir de hoje, coloque na sua cabeça: eu vou conseguir objetivo, eu sou capaz, eu faço uma meta pro teu futuro, entendeu? E veja como vai mudar isso na sua vida. Então é isso, galera. No vídeo de hoje eu quis trazer para vocês algumas coisas, algumas frases que foi implantada na minha cabeça e eu quebrei e quebro todos os dias esses paradigmas que vêm tentando afetar, né, novamente a minha vida, e eu não deixo. Por quê? A nossa vida é constância. Então, todos os dias eu tento sempre procurar algo melhor e diminuir algo ruim. Então, você sempre coloque na sua vida: eu consigo, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou prosperar, eu vou ser uma pessoa melhor, que você vai prosperar realmente de verdade, tá bom? É isso que eu deixo pra vocês com muito carinho, tá bom? Se você ficou até o final, deixa o like aqui pra mim, que não vai atrapalhar em nada na sua vida, e pra minha vida vai ajudar muito, tá bom? Deixa um comentário aí se alguém já fez isso com você, ou que frase que mais te marcou aqui no vídeo. Isso é muito bacana, tá bom? Um beijo grande, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.